Constituição Federal, artigo 27. Nós vamos falar sobre o poder legislativo, nós vamos falar sobre mandato eletivo também, e especialmente no artigo 29, nós vamos falar sobre composição das assembleias legislativas. Quando nós chegarmos a esse vídeo, talvez até nesse, se der tempo, nós temos um assunto extenso, que é a composição da Câmara Legislativa. Cai em alguns concursos, em outros não. Você vai olhar de acordo com o seu edital. Só que nós não vamos ficar perdendo tempo, lendo inciso por inciso, senão a gente vai ficar aqui 1 hora lendo esses incisos. Eu montei uma tabela, e através dessa tabela, a gente vai tentar memorizar aquilo que é mais importante, para a gente conseguir gabaritar a nossa prova. Vamos lá então, artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara de Deputados e atingindo o número de 36, será acrescido de tantos quanto forem os deputados federais acima de 12. Então vamos entender essa bagunça que nós acabamos de ler. O número de deputados da Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo de representação daquele respectivo Estado na Câmara dos Deputados. Então, o número de deputados do Estado na Assembleia Legislativa será proporcional à quantidade de deputados federais existentes. Então, vamos entender, vamos dar alguns exemplos na nota aqui. Exemplos, olha, Roraima possui 8 deputados federais, o Estado de Roraima, em determinada época. Quando multiplicado por 3, chega a 24. Então, o número correspondente à composição da Assembleia Legislativa. Portanto, a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, ela terá 24 deputados federais, porque Roraima possui, ela terá, 24 deputados estaduais, porque Roraima possui 8 deputados federais. Continuando, outro exemplo, a Paraíba possui 12 deputados federais em determinada época. Quando multiplicado por 3, resulta 36. Portanto, ela tem 36 deputados estaduais. Já São Paulo, que tem 70 deputados federais, o cálculo é mais complexo. Multiplica os primeiros 12 por 3, até o número de 36. Então, vai multiplicando até dar 36, como deu aqui no caso da Paraíba. Aí, chegou o número 36, adiciona-se a diferença entre 70 e 12, 58, chegando a 94, que corresponde ao número de vagas da Assembleia Legislativa. Simplificando o que nós acabamos de ler, então vamos entender aqui. Vamos aqui abrir novamente a nota. Então vamos lá, vamos fazer esse cálculo aqui. Nós sabemos que São Paulo possui 70 deputados federais, 70 deputados federais. Vai acompanhando nessa nota aí que eu coloquei. Então, vai multiplicar por 3 até o número de 12 deputados. Então, até 12 você multiplica por 3. Então, 12 vezes 3 será igual a 36 deputados estaduais. Só que não são somente esses. Até 12 deputados federais você multiplica por 3 para compor a Assembleia Legislativa. A partir daí, você não multiplica mais. A partir daí, olha aqui, 70, você vai fazer o seguinte, 70 menos esse 12, que são o número de deputados federais. Você vai pegar o número de deputados federais, diminuir por aqueles 70 menos os 12 que você multiplicou. Aqui vai dar 58. Então, deu 58 deputados federais. Desses 58, você soma com os 36. 58 mais 36 é igual a 94 deputados estaduais no estado de São Paulo. Então, são 70 o número de deputados federais, lá em Brasília, que são de São Paulo. Vai pegar até o número de 12 e multiplicar por 3, porque aqui a lei diz que é o triplo, multiplicou por 3. Só que nós não temos somente 12, nós temos 70. Então, pega os 70, diminui por 12, dá 58. Mais os 36, 94 deputados estaduais. Se São Paulo tivesse somente 11, 12, 10, seriam somente a multiplicação pelo triplo. Agora, até quando chegar o número de 36,
você acrescenta aqueles números que ainda faltam de deputados federais até a composição total de deputados estaduais. Então, nós fizemos um cálculo básico que você pode, se você achou confuso, você pode tentar de outra forma memorizar, mas dessa forma que eu acho mais fácil. Então, continuando, parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras dessa Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Primeiro detalhe, todos nós sabemos que o mandato da Assembleia Legislativa, deputados estaduais, é de 4 anos e aplica-lhes as regras da Constituição sobre o sistema eleitoral. O sistema eleitoral será o que nós conhecemos através de legendas, de acordo com as regras eleitorais. Sobre a inviolabilidade, também será aplicada a decisão é secreta, o voto é secreto, inviolável, as imunidades. O deputado estadual possui a imunidade material e a imunidade formal, imunidade por palavras e votos, imunidade, ele só pode ser preso por flagrante delito de crime inafiançáveis. A remuneração, lembrando que deve corresponder ao teto, não pode ter o salário maior do que o presidente do STF, lembrando que no Estado, no Poder Legislativo, o maior salário é o do deputado estadual, no Poder Executivo do governador e no Judiciário, o do desembargador. Sobre a perda de mandato, os casos que nós já vimos nessa Constituição de crimes comuns e de crimes de responsabilidade, licença, impedimentos, sobre as licenças, sobre impedimentos que são, no caso de, seja por direitos políticos suspensos ou outros, e incorporação às Forças Armadas. Tudo isso tem que estar de acordo com as normas constitucionais. Sobre esses assuntos, sistema eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos, incorporação em Forças Armadas, tudo isso está disciplinado nessa Constituição em artigos diversos, e muito deles não são matéria de nossa prova. Então aqui eu vou trazer só 2 que são mais importantes, necessários neste momento. Primeiro, o artigo 53, o parágrafo 7º, ele diz o seguinte: a incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Portanto, a Assembleia Legislativa do Estado depende da licença dela, licenciar para que o deputado, seja incorporado às Forças Armadas, ainda que em tempo de guerra. E ainda o parágrafo 8º, as imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante do voto de 2/3 de membros da respectiva casa, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que não sejam incompatíveis com a execução da medida. Portanto, se o Estado quiser processar um deputado, então no estado de sítio, por causa de autotraição, por exemplo, o deputado só vai perder imunidade por voto de 2/3 dos membros da Assembleia Legislativa e ainda, ou também da Câmara dos Deputados, se o ato for praticado fora do Congresso Nacional. Aqui nós estamos falando de Congresso Nacional. O mesmo se dá para a Assembleia Legislativa, desde que seja incompatível com a execução da medida. Então, neste caso, ele vai perder a imunidade. Deve ter esse voto. No caso do parágrafo 7º, se a casa não der licença para que o deputado seja incorporado às Forças Armadas, ele não será. Esse assunto aqui é do artigo 53, não é para a gente esmiuçar neste momento. Então vamos continuar aqui no artigo 27. Parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observado o que dispõe os artigos que nós veremos aqui.
Então, o valor que você deve guardar para a prova: 75% do salário do deputado federal. Esse será o subsídio, ou seja, o salário do deputado estadual, 75% do que ganha o deputado estadual. Mas tem os artigos e incisos que nós temos que observar. E nestes tantos incisos aqui, o que tem importância para a nossa prova é o artigo 39, parágrafo 4º, e o 57, parágrafo 7º, que dizem o seguinte: o parágrafo 4º do artigo 39 diz o seguinte: o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de estados, os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado por parcela única. Subsídio fixado por parcela única. Vedada gratificação, abono, prêmio, qualquer verba, outra espécie remuneratória. Então, portanto, o deputado estadual só pode receber por subsídio. Ele não vai ter remuneração adicionais. E o parágrafo 7º do artigo 57 diz o seguinte: na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para o qual foi convocado, ressalvado a hipótese do artigo 8º do artigo 57, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão de convocação. Esse parágrafo 8º, que é a exceção, aqui é medida provisória. Portanto, quando houver uma sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional vai deliberará sobre matéria sobre a qual foi convocado, ressalvada a medida provisória. O mesmo se dá para a Assembleia Legislativa. Portanto, no caso de Assembleia Legislativa, que nós estamos falando aqui, deve ser observado isso. Na convocação extraordinária da Assembleia Legislativa, eles vão deliberar somente pelo assunto que foi convocado, ressalvado se tiver alguma medida provisória em caráter de urgência a ser votado, e é vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Isso você deve gravar, é o que há de mais importante aqui. Mas, lembre isso, 75%, isso cai em prova sempre. Continuando, parágrafo 3º. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre seu regimento interno, polícia, serviços administrativos de sua carreira e prover seus respectivos cargos. O Poder Executivo não põe a mão no Legislativo, na sua administração. O Poder Executivo preocupa com sua administração. Aqui, compete às Assembleias Legislativas dos Estados dispor sobre seu regimento interno. Quando você vai fazer concurso para a Assembleia Legislativa, você deve estudar o regimento interno sobre a polícia administrativa, que tem todo o poder de polícia dentro daquela instituição. Serviços administrativos, ali existe, por exemplo, serviços de taquigrafia, entre outros, de sua secretaria, e prover os respectivos cargos. É o governador que vai perceber que está faltando pessoas na Assembleia para serviço administrativo, serviços técnicos, e vai fazer concurso? Não, será a própria Assembleia Legislativa de cada estado, dos respectivos estados. E o parágrafo 4º vem dizer que lei disporá sobre iniciativa popular no processo legislativo estadual. Portanto, cada estado poderá ter a iniciativa popular. A iniciativa popular é aquele processo legislativo que necessita de X% de assinatura da população para fazer uma lei, então, para fazer uma emenda à Constituição. Então, será por iniciativa popular, X% da população. Então, neste caso, olha o que está dizendo. Cuidado que isso cai em prova. Você não necessita nem saber o que é iniciativa popular agora, todos os detalhes da iniciativa popular. O que você deve saber é isso, olha, a lei vai disciplinar a iniciativa popular estadual. Cuidado, a Constituição Federal que nós estamos estudando, ela disciplina a iniciativa popular federal. Ela disciplina a iniciativa popular municipal, mas a iniciativa popular estadual, ela remete à lei.
Vou repetir porque isso já caiu em inúmeras provas. A Constituição disciplina a iniciativa popular federal, já está esmiuçado na Constituição, bem como a iniciativa popular municipal. Agora, a iniciativa popular estadual, a lei. Então, haverá uma lei que vai disciplinar a iniciativa popular estadual. Guarde isso porque isso já caiu em prova. Terminamos por aqui esse vídeo e no próximo entraremos no artigo 28. Até a próxima.